nós estamos aqui. Sem Ele não havia razão para estarmos aqui. A graça dEle nos alcançou. Ele nos amou. Vamos declarar que Ele é o nosso maior amor. Amém?
Bom, graça e paz, irmãos, amém? Para a gente dar continuidade, né, ao nosso culto, eu gostaria que vocês não ficassem sentados, levantassem mais um pouquinho. Nós vamos fazer um momento de oração agora pelos nossos missionários aqui da nossa igreja. E eu queria que vocês fizessem uma oração de agradecimento ao Senhor pela vida de cada um que foi para ali. Deixaram suas famílias, deixaram o seu conforto da sua casa e foram para lá fazer a obra do Senhor. Então eu queria chamar aqui Mota, José Mota, cadê ele? Para a gente fazer esse momento de oração. José Mota, pode vir aqui, por favor. E vocês junto com ele, eu peguei ele de surpresa, viu, gente? Vocês junto com ele, vamos interceder pelos missionários. Gente, Pai do Senhor, pegou de surpresa mesmo, que eu já ia lá fora. Só o que eu estava pensando hoje de manhã com relação aos missionários, que a gente não tem noção do que está acontecendo lá, nem o que aconteceu, mas a gente vai ter a grata surpresa de ter as experiências que eles tiveram para aguçar o interesse de quem pode ir na próxima vez, aproveitar a oportunidade de ir, né? E nós queremos orar pela vinda deles, né, que já estão a caminho, não é isso? Daqui a pouco a gente chega, talvez alguém possa até contar alguma coisa para a gente, né, para entusiasmar a gente e a também fazer parte dessa obra. Quem não pôde ir, com certeza contribuiu, esteve em oração, que é muitíssimo importante, até porque se trata de uma guerra espiritual, não é verdade? Então vamos orar, né? Senhor, nós estamos gratos a Ti, pelo povo da nossa igreja e muitos outros, Senhor, que se disponibilizaram a estar nessa obra no Piauí. Nós ainda não sabemos com detalhes, Senhor, o que aconteceu, das experiências, mas com certeza, Senhor, o que eles vêm trazendo vai edificar nossas vidas e vai nos entusiasmar também, Senhor, a estarmos indo fazer parte desse projeto, que é o de salvar almas para o Teu reino. Nós queremos Te pedir, Senhor, porque alguns deles, Senhor, até deixaram seus trabalhos aqui, Senhor, suas ocupações, foram até preocupados com as contas, muitos deles também, mas se disponibilizaram. E nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor supra a necessidade dele nessa área também. Que eu tenho certeza, Senhor, que na parte espiritual o Senhor já fez isso. E eles vêm também com uma bagagem de alegria no coração, porque quando a gente acha que vai dar alguma coisa, quem recebe é a gente. Nós queremos Te pedir, Senhor, pelo decorrer da viagem, que o Senhor os traga em paz, com um coração cheio de alegria, transbordante, cheio de ânimo, para continuar Te servindo, Senhor. Nós já Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer igual a André. Vocês não sabem quem está aqui hoje. Deixa eu ver se eu já recebi a lista aqui. Vocês não sabem. Primeiro eu quero dar o... Queria saber quem é Augustinho. Levanta a mão assim, Augustinho. Seja bem-vindo, Augustinho. Eu conheço o senhor. Eu conheço o senhor. Eu peguei da sua mão. O senhor pegou muitas vezes da minha mão. Eu conheço. Edivânia, convidada de Elaine. Seja bem-vinda, Edivânia. É um prazer estar com você aqui. João, que é convidado de Adriana. João, seja bem-vindo, João. Aqui é a sua casa, viu? Sinta-se à vontade no nosso meio. E Gabriela e Humberto. Gabriela e Humberto, sejam muito bem-vindos aqui à casa de vocês. Sintam-se à vontade. Como é que os nazarenos de Bodocongó falam no 3, hein? 1, 2, 3... Amém. Agora eu sei, vocês vão voltar, hein? Gostaram? Amém. Gente, olha só. Nós vamos ter um momento agora de dízimos e ofertas.
Vocês podem continuar em pé do mesmo jeito, tá certo? O grupo de louvor vai continuar aqui. Aí os oficiais, quem está hoje? Keka e Djanira? Pronto. Louvor. Amém? Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te agradecer, Deus, por cada dízimo, cada oferta que aqui foi colocada no teu altar, Senhor. Deus, supra as necessidades de cada um que aqui está. Deus, aquele que ainda não tem, ó Deus, trabalho, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Senhor, para cada um. Deus, tu sondas e conheces o coração de cada um. Então, Senhor, nós te agradecemos por cada dízimo depositado aqui na tua casa. Amém. Agora eu queria que os pequenininhos pudessem sair e nós vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo a Ele: ó, quão lindo é o nome do Senhor. Ó, como é maravilhoso estar na casa do Senhor. Nesse momento você está preparando aí o seu coração e está dizendo a Ele assim: Deus, eu vim aqui essa noite para que o Senhor fale comigo. Eu deixei tudo em casa e aqui, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero começar dizendo ao Senhor que Tu é lindo. Como é maravilhoso te adorar, te buscar. Como é maravilhoso segurar na Tua mão e saber que o Senhor está aqui conosco. Adore ao Senhor e prepare o seu coração. És
toda glória sejam dados a Ti, Senhor. Nosso Deus Todo-Poderoso, Deus imutável, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, esse é o nosso Deus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso o inferno não prevaleceu. Declare isso. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas estremecer, cadeias
nós te adoramos, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Nós cremos enquanto nós adoramos, barreiras caem, muralhas caem, nenhuma arma do inferno prevalecerá. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas. Teu nome imutável é, diga, vitorioso és. Aplauda o Rei da Glória. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Francisco. Amém? Fica à vontade, quiser, pode sentar-se um pouquinho. A graça e a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? É bom demais adorar a esse Deus que tem feito grandes coisas, grandiosas coisas em nossas vidas. Amém? Estamos em estado de graça. Os irmãos, nossos missionários, estão já quase chegando, né? Estão pertinho aí. Mas parece que a presença de Deus, aquele lugar ali do Piauí, tem chegado até nós também, a unção, o mover de Deus maravilhoso que está presente neste lugar. Amém? Irmãos, nessa noite, eu queria conversar brevemente com os irmãos, meditar na palavra do Senhor, trazer uma palavra qual Deus tem colocado em nossos corações. Mas, antes de lermos o texto, que você vai abrir, desde já a sua Bíblia aí, vai abrindo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, Efésios, capítulo 3, você vai abrindo, procurando. Mas antes de nós estarmos lendo esse texto, eu gostaria de estar lendo com os irmãos uma frase, que eu pedi até para Túlio colocar ali, uma frasezinha, antes de nós lermos o texto. Nós vamos estar vendo essa frase aqui. Dá para você ler comigo? O que é que diz aqui? Ó? Foi... eu vivi esses anos todos de vida, foi a experiência mais linda que eu vivi nesses anos todos de vida cristã. Você pode me perguntar de onde eu tirei esse texto, de onde eu tirei essa frase. Essa frase é a frase de um dos nossos missionários, não necessariamente de uma missionária. A irmã, eu fiquei acompanhando o grupo, como eu estava no grupo também, eu fiquei acompanhando tudo que os irmãos colocaram, e me chamou a atenção esta frase. A irmã se dispôs a ter essa experiência de pregar o Evangelho, e eu achei interessante que, no decorrer da semana, ela colocou e falou, foi a experiência mais marcante, maravilhosa, profunda que eu vivi. Isso me levou a pensar, irmãos, me levou a pensar para nós estarmos nessa noite também pensando e meditando o porquê da pregação do Evangelho. O porquê da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela é marcante, ela faz isso na vida das pessoas. Quem já teve essa experiência, quem tem essa experiência, quem compreende o que é essa experiência, pode estar abrindo a sua boca e dizendo isso. Por isso eu quero ler com vocês esse texto de Efésios, para nós estarmos meditando aqui e tirando algumas lições para a nossa vida. O porquê, ou qual a necessidade da pregação do Evangelho. Olha só o que é que diz aqui em Efésios, capítulo 3, o versículo 1 em diante. Por essa razão,
oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja e multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Até aí. Feche seus olhos um pouco. Nós já oramos, mas continue pedindo, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Deus, tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. Aqui está a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações, que possamos compreender, Senhor, que cada mente aqui esteja cativa à tua presença, que nada tire a atenção, Senhor, mas que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, que possamos compreender da tua vontade, da tua palavra, Senhor, das tuas promessas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Irmãos, Paulo, aqui em Efésios, principalmente nesse texto, ele apresenta para nós motivos pelos quais ele evangelizava. Vocês lembram que eu coloquei o texto que a irmã falou? E esse texto me gerou, durante a semana, essa pergunta no meu coração. E nós começamos a meditar o porquê da pregação do Evangelho. Todo mundo, quem já foi para essa viagem no Piauí, o avanço missionário que tem todos os anos, sempre volta com grandes e profundas experiências e volta marcado de alguma forma. Porque, irmãos, é uma semana atípica. É uma semana que você só faz unicamente buscar a Deus na parte da manhã e tarde e noite pregar o Evangelho. O nosso foco, quando estamos lá, é unicamente esse. Buscar a Deus, nos fortalecermos, nos enchermos da presença de Deus na parte da manhã. E tarde e noite pregar o Evangelho e levar o Evangelho para vidas que precisam. Como nosso irmão Mota estava dizendo aqui, nesse desenrolar nós temos tantas experiências. E essas experiências vão, de certa forma, enchendo e preenchendo as nossas vidas. Que às vezes nós pensamos, puxa, eu vim trazer algo, mas estou trazendo para a minha vida muito mais do que eu vim trazer para esse povo. Porque a presença de Deus, a pregação do Evangelho, ela faz isso. Paulo considerava um privilégio o ministério da pregação do Evangelho. A Bíblia, irmãos, ela nos apresenta pelo menos 5 motivações para nós pregarmos o Evangelho. E é sobre essas motivações que eu queria conversar com você nessa noite. Antes de tudo, eu quero te dizer uma coisa. A igreja, ela só está aqui, ainda, porque é necessário pregar o Evangelho. Se você ainda não atinou para isso, não entendeu isso, que nessa noite você possa estar entendendo.
que nós só estamos aqui porque é necessário ainda se pregar o Evangelho. Existem vidas que precisam. Então a Bíblia, Deus em sua palavra, Ele nos dá motivações. Quando eu vejo a frase como essa da irmã, eu fico pensando, eu digo, puxa, como Deus nos dá motivações para nós estarmos pregando o Evangelho. Você quer nessa noite compreender algumas dessas motivações? Vamos ver aqui. Olha só, a primeira delas é o seguinte, uma motivação que nós temos. É a obediência a Deus e aos seus mandamentos missionários. Abra a sua Bíblia aí em Marcos 16, 25. Irmãos, nós temos uma motivação que podemos dizer assim, é imperativa. Temos que compreender que a partir do momento que nós nos convertemos, nós somos chamados por Deus e ordenados pelo Senhor. Vamos ver aqui Marcos 16, 15, que nos diz o seguinte. Aleluia. Marcos 16, 15, que nos diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Primeira motivação, é uma ordem do Senhor. Se nós nos convertemos um dia, se você um dia teve um encontro com o Senhor Jesus, você tem que ter esse entendimento, que a pregação do Evangelho não é opcional. Eu fui chamado, mas eu vou ficar aqui só recebendo. Vou ficar aqui só na minha bênção. Eu vou ficar aqui só buscando, sendo abençoado, tendo minha família abençoada. Se você vê aqui em Marcos, Jesus ele não fez um pedido. Ele deu uma ordem. Então, a motivação que nós temos é obedecer ordens. Se você quer ser obediente a Deus, então você vai fazer crescer no seu coração esse desejo de estar pregando o Evangelho para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Estamos aqui para isso. Fomos chamados para isso. Você foi chamado para ser e fazer a diferença no meio de uma geração completamente corrompida. Irmãos, você tem a solução para o problema de muita gente por aí. Para o problema daqueles que aceitarem, que pararem para ouvir, que quiserem ouvir. Muitas vezes a gente olha e fica tentando resolver o problema das pessoas por outros caminhos, até tentando ajudar como cristãos. Mas nós compreendemos que a única forma do ser humano ter a sua vida transformada é através do Evangelho de Cristo Jesus. Eu estava vendo um pregador essa semana falando, e ele falava exatamente isso. Olha, às vezes a gente erra porque a gente quer resolver por nossas forças, nossos métodos. Mas o único que transforma a vida do ser humano é esse chamado Jesus Cristo. Não tem como outra forma mudar. O mundo tem até métodos, estratégias que aparentemente resolvem a vida da pessoa por um período de tempo, mas depois você já reparou que essas estratégias aprisionam e não resolvem nada, na verdade? Mas quando alguém se encontra com Jesus verdadeiramente, ele tem sua vida transformada completamente. Então a primeira motivação que nós temos, irmãos, é o obedecer à ordem de Cristo Jesus. Devemos pregar, levar de alguma forma. E muitas vezes, irmãos, essa pregação não é fazendo, muitas vezes, como eu estou fazendo aqui, mas nas nossas atitudes diárias, e uma palavrinha, você sempre encontra uma brecha. Voltando agora para a nossa experiência no Piauí, a primeira coisa que os organizadores fazem, eles chegam lá, sentam todo mundo e dá uma orientação. Olha, vocês não vão chegar na casa de ninguém e vão chegar logo abrindo a Bíblia e tal, e palavra para lá. Não. Vocês vão chegar, dar bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá que hora for. Vão sentar, muitas vezes, antes de tudo, ouvir as pessoas, conversar, perguntar quem é, perguntar o nome, ter uma boa conversa com aquela pessoa,
E depois, vocês começam a pregar o Evangelho. E depois, vocês começam a pregar o Evangelho. E dessa forma fazendo, vocês vão conseguir fazer com que Jesus entre na vida dessas pessoas. Então, nós temos unicamente, irmãos, todos que aqui estamos, temos essa responsabilidade. A partir de hoje, você vai entender que não é opcional você pregar o Evangelho. Você pode até decidir, se der, eu vou fazer, eu prego, eu falo. Mas saiba que existe uma ordem na Bíblia, uma ordenança. O Senhor Jesus diz, vão e prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê, vai ser salvo. Está sobre todos nós essa responsabilidade. A segunda motivação, irmãos, também é que nós temos uma obrigação e responsabilidade como mordomos de Deus. Aí, como assim? Obrigação e responsabilidade como mordomos de Deus. Eu acho maravilhoso o reino de Deus, a igreja, porque ninguém que aqui está pode dizer, eu estou na igreja, mas eu não consigo fazer nada, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Você já reparou? A partir do momento que a gente se converte, seja quem for, Deus já nos chama e começa a preparar. É a palavra que fala ao nosso coração, e Ele vai encaixando, vai trazendo, Ele vai nos dando, de tal forma que a gente olha assim depois, algum tempo, eu fico olhando muitas vezes o nosso irmão Carlos, quantas vezes passou aqui, entrou no quarto dele, ia-se embora, e eu muitas vezes me perguntei, puxa, quando será que ele vai se converter? E hoje, a gente vê esse homem transformado num missionário. Alguém que para o mundo poderia dizer, isso aí não tem mais nada para dar a ninguém. E está, hoje, como mordomo de Deus, levando a sua palavra. E já viajou muito mais do que a maioria de nós aqui. Onde tem um avanço missionário, Cacimba de Dentro, Piauí, todo lugar do mundo, Recife. Onde tem um movimento, ele está lá no meio. Por quê? Porque ele compreendeu que se tornou, a partir de agora, mordomo de Deus. O que é que o mordomo faz? Ele serve. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, vamos lá, a gente vai passear na Bíblia um pouquinho. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17. Para a gente entender o que está escrito na palavra de Deus com relação a isso. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17. Que nos diz o seguinte: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ai de mim. Estou como dispenseiro, como mordomo. Eu entendi. Paulo está aqui dizendo, olha, eu entendi que eu recebi uma obrigação e recebi algo de Deus que eu tenho que passar. Eu recebi obrigações, eu recebi da palavra de Deus que eu tenho que passar para alguém. Que eu tenho que trazer essa palavra para alguém. Que não dá para me ficar só com o meu celeiro enchendo e não levar para alguém. Muitas vezes a gente encontra cristãos com uma vida sem sentido, se perguntando, puxa, eu estou até na igreja, tal, mas eu estou sentindo que está faltando alguma coisa ainda. Sabe o que é, irmão? Às vezes é porque o celeiro está tão cheio, já recebeu tanto, e não dou nada a ninguém, começa a pesar. Mas a partir do momento que a gente distribui, a gente entende, eita, peraí, eu sou o mordomo,
A partir de agora eu sou um mordomo, eu recebi, eu tenho uma obrigação de servir, eu tenho a obrigação de servir trazendo, levando essa palavra. Muitos irmãos que foram para o Piauí, talvez tenham entendido isso. A gente vê uma realidade lá, irmãos, tão diferente, e às vezes tão chocante, que a gente olha assim e diz, rapaz, isso tem no Brasil, eu pensava que não existia. Pensava que só existia lá da África para dentro. Não, tem aqui no Brasil. E é uma realidade tão chocante que muitas vezes a gente diz, rapaz, eu não estou fazendo nada, eu tenho que fazer mais. E pouca coisa é necessária para que esse mais seja feito. Unicamente o que precisa é a gente abrir o coração e dizer assim, Senhor, eu me disponho a fazer. Você pode até pensar nas suas capacidades, puxa, eu não tenho muita capacidade. Quero te dizer uma coisa, você já recebeu de Deus, você tem recebido de Deus. Nós temos recebido aqui, semana a semana, a palavra de Deus. Você pode até se achar incapaz, mas pode ter certeza que na tua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Se você vê a vida do apóstolo Paulo, ele era um homem, irmãos, que estava quilômetros de distância da gente em conhecimento, em capacidades, em experiências. Mas quando a gente vê na Bíblia, ele se coloca unicamente como um servidor. Ele diz, eu tenho uma obrigação, eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida com a humanidade. Eu tenho uma obrigação. E essa obrigação é unicamente levar o Evangelho. Porque eu recebi do Senhor. Eu vou ter que transmitir. A terceira motivação, irmãos, é a dívida espiritual com aqueles que ainda não ouviram. Olha que coisa. Abra em Romanos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos voltar um pouquinho. Romanos. Romanos, capítulo 1. Olha só, irmãos. Nós temos uma dívida espiritual. (14 e 15). Olha o que é que o apóstolo Paulo dizia. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Vou ler novamente. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Nós temos uma dívida espiritual, a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, com aqueles que ainda não se encontraram. Nós não podemos ser pessoas alheias a essa responsabilidade, a essa dívida. Não tem coisa pior do que alguém dever algo a alguém. Não é verdade? Tem pessoas que perdem o sono, perdem a paz. Quando está se devendo alguma coisa, tem gente que não dorme, tem gente que fica estressado, oprimido, ansioso, tentando de alguma forma lutar para um lado e para o outro para tentar pagar. Principalmente se você for cristão real e verdadeiro, você fica com essa, não, eu não posso. Da mesma forma, nós temos que pensar nisso com relação à pregação do Evangelho. Eu tenho uma dívida com aqueles que estão lá fora ainda que não conhecem a Jesus. Eu tenho uma dívida. Eu tenho que trazer essa pessoa a entender de alguma forma, ou então, simplesmente somente pregar. Porque nós sabemos que não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que age na vida das pessoas. A única coisa que nós temos que ser é canais. Trazer a palavra, falar a palavra, mesmo que aquela pessoa não aceite, mas trazer de alguma forma. E o Espírito Santo se encarrega de agir na vida dessas pessoas. E aí nós entendemos, irmãos, que temos essa dívida. Como crentes, nós não estamos aqui, eu costumo sempre dizer isso, unicamente para sermos abençoados, termos a nossa família abençoada, transformada. Isso é só detalhes, irmãos. Quando a Bíblia nos fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, essas vos serão acrescentadas, é também com relação a isso.
a nós entendermos que temos que nos colocar nas mãos do Senhor, de tal forma, e o resto, o que acontece é detalhe. Aí fora no mundo, e às vezes até no meio de algumas igrejas, há uma distorção muito grande. Pessoas buscando dentro da igreja a mesma coisa que buscam no mundo. Fama, riqueza, paz, família transformada, se dar bem na vida. Mas não é isso, não é para isso que Jesus nos chama. Essas coisas acontecem com certeza. Deus transforma, abençoa, pega alguém que não tinha nada e dá. Deus faz isso. Mas o principal está na salvação. O principal está em nós nos enchermos da palavra e transmitirmos essa palavra. Porque é para isso que nós somos chamados. Foi para isso que você foi chamado. E, para fazer isso, irmãos, nós fazemos como muitas vezes vocês já ouviram alguém falar aqui, e em vários lugares, que a pregação do Evangelho, ela abrange muitas coisas. Os irmãos passaram essa semana lá no Piauí. Mas muitos irmãos e irmãs daqui passaram a semana também no Piauí sem ir lá. Como? Em oração. O povo estava lá, na linha de frente. Mas tinha um bocado de gente aqui no relógio de oração segurando as cordas. Porque a guerra é grande. E isso também é pregação do Evangelho. Outros estiveram lá, sabe como, irmãos? Contribuindo. Porque muitos irmãos estavam com a dificuldade, eita, como é que vai? E alguém se levantou e disse, não, irmão, tome. Eu vou contribuir para que você vá. Eu não posso ir, mas eu vou contribuir para que você vá. Isso também é pregação do Evangelho. Isso também é alguém entender, puxa, eu tenho uma dívida com aqueles que estão lá fora. Eu tenho uma dívida e eu preciso pagar essa dívida de alguma forma. Se eu não puder ir, eu vou contribuir. Se eu não puder ir, eu vou orar. Mas, de alguma forma, eu vou pregar o Evangelho. Eu tenho plena consciência disso. Talvez você esteja aqui nessa noite e diz, eu me converti porque um dia eu entrei numa igreja e aceitei Jesus. Sabe lá quantas pessoas oraram por você para poder você entrar um dia numa igreja e aceitar Jesus? Quantas noites alguém acordou de madrugada para orar por tua vida para que você um dia aceitasse Jesus? A gente tem que trazer isso para a nossa vida e compreender que a gente tem também essa dívida. Vez por outra eu estou pensando nisso. Eu falo isso, irmão, sabe por quê? Porque sempre eu fico me lembrando, eu, na casa da minha avó, dormindo numa rede, e acordava com algo que eu não compreendia. Escutava um barulho, um barulhinho ali e tal, e eu levantava a cabeça assim, às vezes no escuro, e tem alguém ali de joelho, orando. Meu avô orava todas as noites. Todas as noites. E eu ouvia aquilo, não entendia nada. O porquê. Mas hoje eu entendo. Que alguém esteve orando por mim, e eu tenho essa dívida. Eu tenho que pagar orando por outras pessoas, pregando o Evangelho, trazendo de alguma forma. Se você tem sua vida abençoada, queira que essa bênção seja derramada sobre a vida de outras pessoas. Porque Deus te dá a capacidade para isso. Isso também é mais uma motivação. A quarta motivação, irmãos, que nós podemos ter também, é compaixão pelos perdidos, irmãos. Olha, o mundo está precisando demais de compaixão. Estamos vivendo os últimos dias e nós temos visto que também aquilo que está escrito na Bíblia tem se cumprido. O mundo lá fora tem se tornado completamente sem compaixão. Os homens são completamente amantes de si mesmo, mais amantes de si mesmo do que de Deus, e o próximo nem se fala. E muitas vezes nós, como cristãos, temos deixado essa falta de compaixão também preencher o nosso coração. A gente olha para alguém e já não olha com um olhar de amor. Já olha, tanto faz, eu quero viver minha vida e os outros que vivam do jeito que quiserem.
Ô irmãos, a gente tem que pedir perdão a Deus. Porque quando a gente tem compaixão, a gente olha para alguém, seja essa pessoa quem for, e diz: Deus, eu vou orar por ela para que ela se converta. Mesmo que essa pessoa aparentemente seja minha inimiga. Mesmo que essa pessoa seja meu inimigo. Eu vou orar para que essa pessoa se encontre contigo. Isso é compaixão. E com quem nós aprendemos isso? Com Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Eu vim até dizendo hoje. Você já imaginou se Jesus, na cruz do Calvário, não tivesse orado e dito assim: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aqueles homens, irmãos, estavam matando a Jesus. Aqueles homens estavam judiando de alguém, ou maltratando alguém que não tinha culpa nenhuma. E esse alguém, em vez de se revoltar contra essas pessoas, ele usou de compaixão. Mateus 9, 35. Vamos voltar um pouquinho. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Olha o que é que Jesus nos ensina. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Sabe por que eu digo isso? Nós estamos aí à beira de um carnaval, mês que vem. E nós vamos ver aqueles que de alguma forma ligarem a televisão, até na rua mesmo a gente vê isso. Nós vamos ver multidões fazendo tudo que desagrada a Deus. E às vezes quer surgir no nosso coração uma revolta contra aquilo. A gente olha assim: esse povo não merece. Porque muitas vezes, até nos atos, eles se levantam indo contra Deus e tudo que se chama Deus. Mas quando nós lemos um texto como esse aqui, de Mateus, nós vemos Jesus nos demonstrando o que nós devemos fazer. Nós devemos olhar para essas multidões e ter compaixão. E dizer: Senhor, tem misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Se pelo menos nós pensarmos: puxa, um dia eu também estava desse mesmo jeito. Um dia eu também estava dessa mesma forma. E se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, talvez eu estivesse já morto, de alguma forma. Mas Ele teve misericórdia. E nós temos que aprender a ter compaixão. Isso é mais uma motivação. Uma motivação para pregar o Evangelho é ter compaixão. Olhar e sentir, dizer: Deus, ai Deus, eu tenho misericórdia desse povo. Eles estão cegos, estão surdos, estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles estão fazendo isso porque não sabem, eles não te conhecem ainda. E a quinta e última, irmãos, que deve ser uma das maiores que nós devemos ter, motivações, é para apressar a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, vamos mais à frente um pouquinho. Mateus 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Que nos diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você já acordou algum dia de manhã e olha para o mundo assim, ou para a situação do mundo, e fica dizendo assim: Jesus, volta logo, que eu não estou aguentando mais não? Você já teve essa sensação?
Às vezes você olha assim e diz, meu Deus, eu não estou aguentando não esse mundo mais não, Senhor. Está difícil. Volta, Jesus. Só que, uma das condições para que Jesus esteja voltando, é que o evangelho do reino seja pregado, irmãos, em todos os lugares, a todas as criaturas. É que o evangelho do reino seja pregado. Então, você quer apressar a vinda de Jesus? Não ore pedindo, não, abra a boca e pregue. Ah, Senhor, volta logo. Sim, é Jesus dizendo, e tu está fazendo o que para me voltar? Você está fazendo o quê? Quantas pessoas? Olha, nós estamos começando o ano. E algo para a gente pensar, ano passado, quantas pessoas você trouxe para a igreja? Que não são crentes. Não é crente, não. Quantas pessoas? A gente está em janeiro. E é algo para a gente já começar o ano pensando assim, espera aí. Esse ano eu não vou fazer da mesma forma que eu fiz ano passado, não. Esse ano eu vou trazer alguém. Esse ano eu preciso trazer alguém. Você já imaginou, irmãos? A quantidade de pessoas que temos aqui hoje? Se cada um conseguir trazer uma pessoa durante esse ano, e essa pessoa se converter, a igreja dobra de tamanho, e Jesus se aproxima mais à sua vinda. O reino de Deus é assim, irmãos. É exponencial o negócio. Você traz um, discipula essa pessoa, e essa pessoa já traz outro, e outro traz outro, e traz outro, e o crescimento é assim. E é dessa forma que tem que ser, porque se você deseja que Jesus esteja voltando, você quer se ver livre desse mundo opressor, você quer se ver livre dos problemas, você quer viver a eternidade louvando a Deus, apresse a vinda do Senhor pregando o Evangelho, trazendo alguém, pelo menos convidando, lutando por alguém. Decida, durante esse ano eu vou lutar por alguém. Que às vezes não é fácil, são tantas barreiras. A gente convida, a pessoa diz que não quer vir. Você chama, a pessoa, não. Ou então por educação, diz, eu vou, um dia eu vou, mas não vem. Às vezes bota dificuldade. E a gente tem que procurar estratégias para vencer essa dificuldade. Você precisa, ou nós precisamos investir na vida de alguém. Até chegar ao pontos extremos, irmãos. A pessoa diz, eu não venho porque não tem roupa. Compra uma roupa para ela. A pessoa diz, eu não venho porque não tem transporte. Vá buscar, paga o Uber. A pessoa diz, eu não venho porque eu não posso andar. Traga nos braços. Mas que traga. Porque com isso, você vai apressar a vinda de Cristo. E a gente vai se ver livre desse mundo mais rápido. A gente vai se ver livre das opressões mais rápido. É a forma mais sábia que existe. E nós vamos ter a nossa vida preenchida pelo prazer de ver pessoas e famílias sendo transformadas. Toda semana, a gente tem vários trabalhos evangelísticos na igreja. Quarta-feira, Homens de Honra sai para os centros de recuperações. Coloque no seu coração, vamos chegar a esse grupo. Quinta-feira ou sexta, tem grupos familiares. Coloque no seu coração, eu vou me chegar a esses grupos. E entre outras coisas. Eu estava vendo hoje de manhã, estava até falando de manhã, estava vendo uma retrospectiva com Moisés. Moisés lá, vendo no YouTube. E, rapaz, eu olhando, eu digo, rapaz, como a igreja da gente não para. A igreja da gente não para, é o ano todo assim, numa carreira só. Mas tudo para a pregação do Evangelho. Unicamente, irmãos, não pense que aqui a igreja que o cara faz festinha, festividade, coisa, não. Unicamente com um propósito, alcançar vidas. Amamos vidas. Desejamos ter mais vidas. Nossa vontade é logo daqui para o meio do ano fazer logo aí a parte de cima, encher de gente. Vidas transformadas para a glória do nome do Senhor. Isso depende de quem? De nós colocarmos no nosso coração o desejo.
Seria um grande prazer para nós, daqui uns dias a gente chegar assim, eita, não tem cadeira, todo mundo não está cabendo, vamos ter que fazer a partir disso. E até comprar as casas do lado aqui, e derrubar as paredes, e aumentar, para a glória do nome do Senhor. Amém? Sabe por que isso, irmãos? Eu queria deixar só uma frasinha aqui de um escritor inglês para vocês. Ele disse o seguinte: a evangelização é simplesmente um mendigo ensinando a outro onde encontrar pão. Preste atenção. A evangelização é simplesmente um mendigo ensinando a outro onde encontrar pão. Eu fico olhando às vezes na rua, tem alguns programas aí do Estado que dá comida, né? Até o restaurante de R$1, a filona, logo cedo. E tem outros lugares que estão com alguns programas. E eles vão avisando um ao outro. Ei, está dando ali perto do teatro, eu fico vendo aquela fila aí, vem com as quentinhas e tal. Está dando ali perto do teatro, aí um vai avisando o outro. Pessoas em situação de rua. E eu fico, quando eu vejo uma frase dessa, eu fico vendo que nós também, irmãos, éramos pessoas assim, que vivíamos de forma miserável, mortas, jogadas. Encontramos alguém que saciou a nossa fome e sede de justiça da presença de Deus. Alguém que saciou uma sede que havia no meu coração que ninguém conseguia saciar. Alguém que saciou uma fome que ninguém conseguia saciar. Que eu vivia de um lado para outro, batendo, procurando, em tantas coisas do mundo, tentando preencher um vazio que eu não conseguia preencher. Que eu pensava que estava preenchido, que no outro dia, quando eu olhava, o vazio estava maior ainda. Eu poderia perguntar a vocês aqui, quantos de nós, não estivemos na mesma condição? Então a pregação do Evangelho, principalmente, e de forma simples, é a gente entender isso. Eu encontrei alguém que saciou a minha fome, a minha sede, e eu vou avisar a pessoas também que têm fome e têm sede, onde encontrar comida, que preenche a sua vida e a sua alma. Pessoas que estão jogadas nas drogas, querendo preencher com as drogas, um vazio que é do tamanho de Deus. Eu vou dizer para essas pessoas, venha para cá, venha para Jesus, que Jesus preenche. Pessoas que estão jogadas na bebida, pessoas que estão com a família desestruturada, caindo os pedaços, venha para cá que Jesus transforma a tua vida e muda essa situação. Então esse escritor ele disse isso, olha, a pregação do Evangelho é simples de entender. É você entender que é como se nós fôssemos mendigos, e éramos. E encontramos um lugar que dá comida. E a gente vai sair avisando a todo mundo, ó, vai ali que estão dando. Quantos eventos a gente não já fez? E às vezes não precisa nem avisar, né? Um sopão, por exemplo. Você faz um sopão, quando você menos espera, você avisou a 10 pessoas, quando você menos espera, tem mais de 100. Quando você sai dizendo para o outro, ó, estão dando ali, estão dando pão, estão dando comida, estão dando roupa, estão dando alguma coisa. Da mesma forma, nós temos que ter essa motivação, esse empenho. Eu preciso sair gritando por aí. Jesus transformou a minha vida. Jesus saciou a minha sede e a minha fome. E pode saciar a tua também. Amém? Vamos ficar de pé? Aí, eu comecei a entender o porquê a irmã colocou aquele texto lá no WhatsApp. Eu começo a entender. Você quer ter também esse prazer? Você quer ter também essas motivações? Você quer também estar com o coração cheio da presença do Senhor? Peça a Deus nessa noite. Peça a Deus nessa noite que Ele vai te dar essa motivação. A gente não tem agora como ficar pensando assim, eu
eu não tenho motivos. Temos muitos motivos. O grupo de louvor vai chegar por aqui. Para a gente estar cantando novamente o quão lindo esse nome é. Sabe por que a gente proclama o nome de Jesus, irmãos? Porque esse nome é lindo para a nossa vida. Sabe por que a gente tem esse prazer de proclamar o nome de Jesus? Porque esse nome é lindo, lindo para as nossas vidas. Amém? Amém? Aleluia. Os missionários estão chegando por aí. A igreja quer receber eles. Amém? Então dá para você esperar mais um pouquinho? Vamos receber os nossos irmãos com toda a alegria. Com toda a alegria do nosso coração. Sabendo, irmãos, você que orou, a sua oração fez um efeito tremendo. Eles vão estar aí durante a semana contando o que Deus agiu através da vida deles. Mas saiba que a culpa disso também é sua, por ter orado. Amém? Vidas foram salvas, transformadas, para a glória do nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Você pode adorar o Senhor. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. É lindo esse nome. Quão lindo esse nome, Deus, tu és soberano, Senhor. maior que tu. Queremos te adorar, Senhor, proclamar o teu nome, Senhor. Para que o mundo possa ouvir, Senhor, e possa saber que existe um nome que transforma vidas, Pai. Transforma vidas, Senhor. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vale o separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, os reis de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de poderoso nome. Oh, aleluia! Poderoso esse nome é, Mais forte de tudo, poderoso
esse nome é nome de Jesus. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinará. O céu teu reino, tu é a glória, acima de todo nome está. esse nome é, ó, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Amém? Tu és santo, 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 Senhor. Nós ansiamos pelo dia em que estaremos face a face contigo, ó Deus. Declare. Tu és a minha luz, Minha salvação nós nos rendemos a ti, Senhor. se Ao teu lado estou. seguro em tuas mãos eu nada Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Sua voz diga. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia.
Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, clame por isso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pois só em Ti Confiarei, eu nada temerei. Senhor. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra